Naime, professor Gesso, trazendo até você mais um estudo da Palavra de Deus, dando continuidade à série do Apocalipse. Vamos ver hoje sobre os 4 anjos destruidores e os que selam os salvos. Anjos que destroem e anjos que salvam. Anjos que simbolizam destruição de Jerusalém. E anjos que simbolizam aqueles que seriam salvos da destruição da Jerusalém, de Israel, do grande juízo de Deus, aplicado pela história, no ano 70. O autor querido, quando nós lemos Apocalipse 7, 1 e 2, diz: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a que fora dado o quê? O poder de danificar a terra, ou seja, anjos destruidores. O autor do Apocalipse, ele utiliza uma mística de anjos que pressagiam destruição. Enquanto que os 4 cavaleiros pressagiavam o começo da destruição de Roma e Jerusalém, culminando na grande derrota, na grande guerra romana-judaica, que culminou na destruição no ano 70 do Templo de Jerusalém, esses 4 anjos pressagiam de forma direta a destruição de Jerusalém e de Israel. Muitos autores, como Alpen, Lucas e Anengarden, apontam como fontes textos cananitas, como o mito de Baal e Yam, a expressão 4 ventos, que também figura destruição. 4 ventos, eles estavam retendo os ventos, os anjos, e os ventos também simbolizam, querido, destruição. Isso figura na literatura ugarítica e acadiana. Na Bíblia hebraica, a expressão também se refere à destruição, como na literatura ugarítica e acadiana. Veja em Daniel. Daniel falou assim, no capítulo 7, verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Que mar grande? Quem é o mar grande? O mar grande é de onde saíram as grandes feras, os impérios que assolaram o povo de Israel, como a Babilônia, os medos, os Pérsias, a Grécia e os Seleucidas. E nós vemos ainda em Ezequiel que diz assim: E ele me disse: Profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, dize aos Espíritos: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Essa é uma exceção, em que no contexto está falando de vento que sopraria para dar vida àqueles que estavam mortos. Mas, quando nós vamos para Jeremias 49, 36, diz: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação onde não chegue o fugitivo de Elão. Ou seja, o juízo contra Elão seria tão grande que eles não conseguiriam fugir até chegar a uma cidade para que eles pudessem se proteger. Ainda nós encontramos nos evangelhos anjos estando, querido, envolvidos com juízo. Juízo que foi profetizado por Jesus no sermão profético de Mateus 24, principalmente versículo 31, que diz: E ele enviará seus anjos com rico clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Paulo também usa essa mesma, uma expressão, usando anjo, quando ele diz: Porque o mesmo Senhor do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, diz que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vemos que anjos
sempre estão, querido, envolvidos em ação, tá, para juízo, principalmente Apocalipse, com 4 ventos e com anjos que estão relacionados a um presságio de que haveria uma grande destruição sobre Jerusalém. Você está percebendo que o livro de Apocalipse ele tem vários paralelos, por isso que se crê que ele foi escrito por vários autores em tempos diferentes e depois foi juntado e compilado e feito um livro só, porque existem muitas passagens que designam a mesma coisa, designam a destruição de Jerusalém e de Israel, que aconteceu no ano 70. Isso é claro no livro, quando você faz um estudo fazendo comparações com os paralelos. Mas vamos mais para frente. De forma semelhante, o sermão profético e Ezequiel e os anjos têm a missão de selar os escolhidos de Deus, com o sinal de que alguma pessoa seria poupada de uma destruição iminente de Jerusalém. Então veja, nós encontramos em Apocalipse anjos simbolizando destruição e anjos simbolizando aqueles que iriam marcar na testa o sinal para que eles fossem salvos. Ou seja, quando está pressagiando essa destruição, está revelando de antemão que muitos se salvariam. Porque Jesus disse que se não fosse abreviado aqueles dias, no sermão profético, muitos não se salvariam. Mas como Deus abreviou, alguns se salvaram, principalmente aqueles que acreditaram no alerta do sermão profético de Jesus Cristo. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 7, 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que haja selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Anjos simbolizando salvação. Em Ezequiel, nós encontramos o mesmo estilo literário que foi tomado do Apocalipse. Ezequiel 9, verso 4. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, o remanescente de Deus sempre existe em toda a história bíblica. Então, querido, o autor está se referindo à queda de Jerusalém, isso é claro. Tanto que nos versículos seguintes, ele discrimina os que seriam salvos, que são os das tribos de Israel. Logo, a destruição seria em Israel, para Israel, destruição de Jerusalém. Porque no capítulo 7, 4 ao 8 diz, ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não é, querido, para 2.000 anos, 3.000 anos, era para aquela época. E diz, da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Assé, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Zacar, 12.000, da tribo de Zebulão, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. Se referindo àquela geração, a geração, 12.000 de cada tribo daquela geração seriam salvos por causa da pregação do sermão profético, a crença no sermão profético que disse, quando ouvires de guerras, de rumores de guerra, quando ouvires essas coisas, pica a mula, foge, você que está grávida, foge, porque haja grávida, foge, por quê? Porque quando o juízo de Deus foi aplicado pela mão dos romanos, por Vespasiano e por Tito, o povo de Israel sofreu uma grande derrota, passou por uma grande tribulação, como também a igreja passou por grandes tribulações, por causa do amor da palavra de Deus. Então se cumpriu, Apocalipse se cumpriu no ano 70 com a destruição e queda de Jerusalém. Pesquise, observe, continue olhando para os estudos, analisando os estudos, pegando a sua Bíblia, lendo, estudando, e você vai chegar à conclusão. Preterismo no Apocalipse, coerência. Futurismo no Apocalipse,
adulteração verbal, de pronomes, histórico, cronológico. Deturpação total. Não sei como alguém ainda acredita numa interpretação apocalíptica futurística. É de matar, é de dar pena daqueles que assim o fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Respeito a opinião de cada um tem a sua opinião, respeito a sua. Mas é muita deturpação. É muito desejo de querer futurizar a ponto de mudar o significado de um pronome ou de um tempo verbal. E isso, querido, quem é um exegeta, quem entende da língua portuguesa, sabe que o que está escrito é o que está escrito. Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like, deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir. Compartilhe. Em nome de Yeshua, Hamashiach, Hamalé, Hamalerem.